Nós caminhamos ainda hoje na pregação, na carta de Pedro. Eu peço que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Pedro ali, no capítulo 4, 12 a 19. Lembrando os temas que regem os cultos desta noite, desse dia, agora pela manhã à noite. O tema teológico é a boa vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. O tema antropológico, o tema que se refere a nós, devemos estar exultantes, devemos viver exultantes na vontade divina. E o tema desta mensagem agora, cujo texto é a primeira carta de Pedro, capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 19, o tema desta mensagem é uma prévia da eternidade, deleitar-se em Deus. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Essa é a palavra de Deus. Irmãos, o contexto que nós temos diante de nós, o contexto desse parágrafo que lemos, ainda é determinado pelo versículo 7 desse capítulo. Será que você se lembra? Ali está escrito: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Nós já temos dito e ensinado que a nossa fé é escatológica. Não tenha medo dessa palavrinha, ela é uma palavra importante. A nossa fé é escatológica, a fé cristã é escatológica. Esse conceito é muito importante. O que ele quer dizer? Quer dizer que nós vivemos nos últimos dias. Eu sei que para muitos, e talvez para a maioria de nós, é difícil compreender isso. A razão é que a nossa vida é muito curta. Como diz o apóstolo Tiago, no capítulo 4, verso 14 da sua carta, o que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Mas o ensino dos apóstolos é aquele que nós temos ouvido nas últimas mensagens. Estamos vivendo o tempo final da história da redenção. Deus está dando ainda a oportunidade de salvação. Ainda. Pedro disse que através das águas do dilúvio, que foram águas de juízo, a família de Noé foi salva na arca. Mas nós devemos lembrar que um dia a porta da arca foi fechada, e foi fechada pelo próprio Deus. Para aquela população, o período de 120 anos, enquanto a arca era construída, foi tempo demais. Eles não podiam levar a sério aquilo que viam. A promessa de que ia cair uma grande chuva, mas nada acontecia enquanto o tempo estava passando. Mas veio o dilúvio e o levou a todos, exceto o pregador da justiça, como Noé é chamado pelo próprio Pedro, na segunda carta. E é Pedro mesmo que dá o alerta a respeito dessa nossa capacidade, ou melhor, incapacidade, de pensar bem o tempo, justamente porque a nossa vida é muito curta e qualquer tempo já é demais para nós. Vale a pena ler todos os 10 versos da segunda carta, capítulo 3, aonde diz assim, eu peço que você preste atenção: amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças
despertar a mente esclarecida de vocês. Lembra? A mente sóbria, a mente lúcida, que ele falou que nós devemos ter, porque o fim de todas as coisas está próximo. Para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. E também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram, os apóstolos do Senhor. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra também, o mundo daquele tempo, os tempos de Noé, foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, a mesma que cumpriu a promessa do dilúvio, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Esse é o alerta que Pedro dá na sua segunda carta, capítulo 3, de 1 a 10. A nossa fé é escatológica, a nossa esperança é escatológica, e escatologia, você sabe, é a doutrina que cuida das últimas coisas, mas o nosso problema é que nós pensamos que últimas coisas é somente aquilo que vai acontecer bem próximo à volta de Cristo. Não, últimas coisas é aquilo que está acontecendo desde a primeira vinda de Cristo e que vai prosseguir até a sua segunda vinda. O nosso modo de vida, desde os tempos apostólicos, deve ser escatológico. Nossos olhos miram a consumação que também pode ser chamada de nova criação, ou novos céus e nova terra, expressão que também achamos nas cartas de Pedro. Essa é a preocupação do apóstolo. Ou melhor, essa é a preocupação do Espírito, que vivamos os últimos dias como verdadeiros discípulos de Cristo, apreciando a vontade do Senhor e nos deleitando nela, como uma preparação para a eternidade. E é desse modo que nós lemos e devemos entender o versículo 12, o primeiro do nosso texto desta manhã. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. O sentido de estranhar é não fiquem surpresos. E, aliás, é esse mesmo tempo verbal, é um imperativo na voz passiva. Não fiquem surpresos. Quem estranha, estranha porque esperava uma outra coisa. Esperava uma coisa e apareceu outra. Eu aproveito para indicar um livro, tem tudo a ver com esse conceito, um livro de Paul Tripp, publicado pela Cultura Cristã, cujo título é O que você esperava. É um livro que examina o casamento. E prepara justamente para isso. O que é que você espera quando você junta um homem e uma mulher que são pecadores dentro da mesma casa? Além do fato de que pecadorzinhos virão dali, o que mais você espera? Aliás, um certo jovem esteve lá em casa essa semana, vai se casar nos próximos dias, eu não vou dizer quem é. E ele disse que esse livro que ele leu é contundente. E ele está certo, é exatamente isso. A razão é que nós que vivemos os últimos dias, muitas vezes nos vemos vivendo como quem não sabe disso, como quem não sabe que está vivendo os últimos dias. Pedro diz, não estranhem. O sofrimento não deve ser um elemento estranho aos discípulos de Jesus. E é preciso levar isso bastante a sério. Sofrimento representa dificuldades para nós, por causa do nosso pecado. Mas se nós somos chamados a não estranhar o sofrimento, então é preciso lembrar também
que melhor que nós, Deus sabe o que nos acontece. Se não é para você ficar surpreso, tenha certeza, Deus nunca fica surpreso com o que acontece a mim e a você. E Ele vai cuidar de você em meio ao sofrimento, seja o tipo de sofrimento que for. Então não vem, o sofrimento, como diz o texto, vem para nos pôr à prova. Não é uma coisa estranha que está acontecendo, é algo que nós devemos aguardar. Afinal, nós estamos no mundo, o mundo que nos rodeia é antagônico à nossa fé. No mundo tereis aflições, disse o Senhor Jesus, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O versículo 13 diz, pelo contrário, a ordem negativa é, não estranhem, não fiquem surpresos. A ordem positiva é, pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. O ensino desse verso é simples, irmão. Primeiro a cruz, depois a coroa da glória. Sem cruz, sem coroa. Não dá para você ter os louros da vitória, do final, da chegada na jornada, sem antes passar pela cruz. É preciso que a gente tenha isso em mente. A gente leva uma cruz que a gente vai trocar por uma coroa no final. E alguém pensou numa ilustração para isso, e você sabe como essas ilustrações podem ser bem bregas, né? Elas surgem assim do nada e você fica pensando em que universo realmente aconteceria. Mas enfim, elas querem ensinar alguma coisa. E nessa ilustração, eu ouvi quando eu era bem novo na igreja, dizia lá a pessoa que havia uma corrida e as pessoas tinham que carregar cada uma cruz. Cada uma recebia uma cruz e elas saíam carregando aquela cruz lá numa corrida com a cruz nas costas. E uma delas, que devia ser carioca, muito esperta, uma dessas pessoas, teve uma ideia. Eu vou correr mais rápido, eu vou chegar primeiro, eu vou ganhar essa corrida se eu cortar um pedaço da cruz. Então foi lá, em algum lugar, conseguiu cortar uma parte da cruz, né? E saiu correndo, de fato, na frente dos outros, já que agora tinha menos peso. Mas aí chega num lugar onde tem que se atravessar um abismo. E, olha só, que surpresa, aquelas cruzes eram exatamente do tamanho para você colocá-las ali, atravessar, puxá-las do outro lado e levar. E agora, o espertinho não tinha uma cruz que coubesse naquele vão, e ele ficou ali pensando na vida, na melhor das hipóteses. A ilustração pode ser brega, mas ela ensina uma verdade, irmão. Você vai levar a sua cruz e leve a sua cruz como alguém que é digno de levar a cruz. Considere isso uma grande graça. A perseguição, os apóstolos de Jesus consideraram uma grande graça, um privilégio, eles terem podido sofrer por Cristo. Nós não somos dignos nem de sofrer por Jesus. Deus não é injusto, porém, o autor de Hebreus nos diz no capítulo 6, verso 10, o seguinte: Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos, na versão da Revista Atualizada. Deus reconhece, irmãos, a nossa caminhada. Deus reconhece, por isso Ele diz, alegrem-se. Alegrem-se sim. Vocês são coparticipantes do sofrimento de Cristo, vocês também, na revelação da glória de Cristo, se alegrarão e vão exultar. Nós estamos no caminho, nós ainda não chegamos, mas quando chegarmos, o que nos aguarda é alegria e exultação. Não tenha dúvidas disso. Não nos aguarda alguma coisa morna. Você não vai entrar no reino de Deus com uma festinha mais ou menos. Não, não é isso não. Pense na melhor coisa que você puder pensar em termos de celebração. Ainda vai ser muito mais do que isso. Isso vai representar finalmente o fim do sofrimento dos crentes. E você sabe que milhões de nossos irmãos vivem sob perseguição real nesse exato momento. É por isso que aqueles que amam Jesus dizem Maranata. Uma expressão que significa vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. E vem logo, Senhor Jesus. Verso 14, o apóstolo continua: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados. Alegrem-se, exultem. Vocês são coparticipantes do sofrimento, serão participantes também na chegada da sua glória, da alegria e da exultação. Portanto, se são insultados agora por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Irmão, você já usou o céu para xingar alguém? Usar o céu para xingar alguém?
Já mandou alguém para o céu? Ah, vá para o céu! Não, intuitivamente a gente sabe que não funciona, não é? Eu me lembro que o nosso querido missionário asiático, que está chegando aí esse mês, uma vez a gente estava conversando, na hora que eu fui embora, eu falei para ele, ou ele foi embora, né? Eu falei para ele, vai com Deus. Ele vira para mim e fala assim, vai você que está mais acostumado. E eu parei assim para... não, é isso mesmo. Não foi um insulto. Vai você que está mais acostumado a andar com Deus, assim, é isso mesmo. Né? Deixa ele chegar aí que a gente apronta para ele. Intuitivamente nós sabemos que o céu é bom. Por isso ninguém insulta usando as coisas celestiais. Mas nós podemos ser insultados por causa da nossa lealdade, por causa da nossa fidelidade a Cristo. Pedro diz duas coisas aqui. Primeiro, que nós somos bem-aventurados. E essa é uma expressão muito boa. Eu prefiro isso do que felizes, simplesmente. Porque ventura tem a ver com caminho, com jornada. E nós somos bem-aventurados aqui, enquanto na jornada nós somos abençoados, felizes, alegres nessa jornada. Vocês são bem-aventurados se vocês são insultados por causa de Cristo. A segunda coisa que ele diz é que o Espírito da glória está sobre nós. Esse é o preço do insulto. O que estão nos dizendo realmente, quando nos insultam, é exatamente isso. Vai você que está mais acostumado. E nós estamos sim, queremos nos acostumar cada vez mais. Nós somos bem-aventurados e o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre nós, diz a palavra. O insulto por causa da fé genuína, da fé verdadeira, é o testemunho de que o Espírito da glória, o Espírito de Deus está em você. Você pode não ser insultado publicamente, você pode ser insultado no desprezo que dão a você, na preferência que não dão a você, porque você é cristão. Você não precisa imaginar uma perseguição tão intensa como a que nós vemos alguns de nossos irmãos ao redor do mundo sofrerem. Mas toda vez que você perceber que alguma coisa acontece, que maus tratos são dispensados a você sejam silenciosos, sejam camuflados ou não, lembre-se disso. Aquele insulto testemunha do Espírito de glória que vai se revelar no final. Ele já está, mas ele vai se revelar no final. Ele é o Espírito de Deus e você é bem-aventurado no meio dessa jornada. Versos 15 e 16. Que nenhum de vocês sofra como assassino ou ladrão, malfeitor ou como quem se mete na vida dos outros, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Você já esteve num cemitério? Acho que a maioria daqui de nós já esteve em alguma vez, não é? Toda vez que eu preciso ir a um cemitério, realmente para celebrar a partida de um crente, você pode dizer isso de um crente, celebrar a partida de um crente, vai para casa, ele vai para o seu lar, não é? Eu todo dia para oficiar um funeral, quando eu posso eu paro e dou uma lida nas lápides que lá estão. Você pode ler coisas interessantes nas lápides. Geralmente elas estão falando alguma coisa da pessoa que está ali, do falecido, da falecida, né? Geralmente, alguma qualidade, bom esposo e pai, né? Boa filha, amiga e coisas assim. A gente lê as coisas mais interessantes às vezes ali. O que vai ser escrito na sua lápide, irmão? O que você gostaria, irmã, de ver escrito lá na sua lápide? Eu sei que você pode não querer pensar muito nisso agora, nesse momento. Não estou pedindo para você já preparar alguma coisa, não. Mas o que pode estar escrito lá? Você já imaginou, por exemplo, se está escrito algo do tipo, aqui jaz Joberval. Joberval é porque é uma dificuldade arrumar um nome que não seja associado a ninguém aqui, não é? Falar qualquer nome, de repente, as pessoas vão olhar para a pessoa. Então, eu tive que ser criativo. Aqui jaz Joberval, assassino e ladrão, que ele queime eternamente. Última morada de Madeleine. Não tem nenhuma Madeleine aí não, né? Que vivia metendo o nariz onde não devia. Que tal isso aí, assim, na lápide lá, hein? Já pensou? Já pensou se nós começássemos a ser sinceros a respeito das lápides? Quando elas são colocadas lá, escrever a verdade. Aqui descansa Devinaldo.
que na igreja amarrava tudo que é demônio, mas os soltava todos em casa, junto à sua família. Sim? A gente que amarra o demônio na igreja, chega em casa, solta tudo. Na lápide de Martin Lloyd Jones, que também é o mesmo local onde está enterrada Bethan, sua esposa, está escrito o seguinte: porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado, e ainda herdeiros juntos da graça da vida. Corrie ten Boom, aquela cuja história é contada no livro Refúgio Secreto, na lápide dela está escrito: Jesus é o vencedor. Não nos envergonhemos, irmãos, do nome de Jesus. Não há nada, nenhuma reputação, nenhuma segurança, nenhuma realização de vida que mereça ser trocada pela fidelidade a Cristo. Que o Senhor nos conceda a graça da fidelidade a Jesus, para que na nossa morte o testemunho dado seja aquele que glorifique o Senhor Jesus. Que nenhum de nós sofra aqui como assassino, ladrão, malfeitor ou como quem se intromete nos negócios alheios. Mas se sofremos por causa de Cristo, então realmente somos bem-aventurados. Pedro continua no verso 17, no verso 18, dizendo: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Então, olha, não sofra desse jeito, não coloque essa lápide sobre o fecho da sua vida, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio e o pecador? Irmãos, a escatologia começa na igreja. Na verdade, a escatologia começa com a igreja. Porque agora, quando a gente diz chegou o tempo do juízo de Deus, aí sim é escatológico. Não é assim que a nossa mente funciona? Não. É escatológico desde que aquele bebê chorou pela primeira vez lá em Belém, da Judéia. O tempo escatológico começa ali. O tempo do cumprimento começa ali. Nós vivemos esse tempo, esse apagar das luzes da história da redenção. Escatologia começa com a igreja, começa na igreja. O Senhor sempre corrige a quem ama, Ele sempre disciplina os seus filhos, isso não é novo. Não existe ira para os que creem em Cristo. Irmãos, Deus nunca está irado com você, tenha isso em mente. Se você é crente, Cristo sofreu a ira que era para ser sua, de modo que você recebe somente graça. Tenha isso em mente. Mas o Senhor também purifica a sua igreja. Como um bom lavrador cuida da sua vinha para que ela dê mais fruto. E o bom lavrador, ele vai fazer cortes na vinha para que ela frutifique. Aliás, a maioria das árvores, a maioria das fruteiras, elas vão produzir mais quando você poda. E às vezes cortar não é algo que nos atrai. O Senhor disciplina os seus filhos. Vamos recorrer de novo à carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 11, está escrito assim: na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Note que Hebreus continua usando a mesma figura, que foi usada por Cristo, inclusive, de uma planta que precisa ser podada para que ela frutifique mais. Mas ele alerta: a disciplina, no momento que ela acontece, ela não parece ser motivo de alegria, mas ela vai produzir frutos naqueles que têm sido exercitados por ela. O que Pedro está fazendo, irmão, é continuando o tema do sofrimento, mas agora encaixando no fato de que nós vivemos os últimos dias. Nós precisamos estar alertas para isso. E que sofrer por causa de Cristo é bênção para nós. Apesar de não ser motivo ou não parecer motivo de alegria quando a disciplina de Deus vem sobre nossas vidas. Ainda nesses versos, a gente pode perguntar: que dificuldade é essa que Pedro está mencionando?
ele diz no verso 18, e se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Pedro parece ter em mente aqui Provérbios 11:31. Lá está escrito o seguinte, se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Parece que é isso que Pedro tem em mente quando ele está escrevendo essa parte da carta, quando ele está ditando essa parte da carta. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre cuidou do seu povo, inclusive com disciplina dura, quando o pecado dos justos assim o exige. Se exige, Deus vai chegar junto para corrigir o pecado, às vezes de forma mais dura. A dificuldade que o texto menciona aqui não é nem de Deus, embora o preço pago por Cristo na cruz tenha sido um preço altíssimo, e nem do salvo, como se ele tivesse que se esforçar para manter a salvação. A ideia é de que peregrinos e forasteiros, na jornada através desse mundo, um mundo que lhes é contrário, eles vão passar por muitas lutas até chegar ao final. Leia ou releia, junto com os nossos adolescentes, O Peregrino, do John Bunyan. Não é uma jornada fácil, é com dificuldade que o justo é salvo. Irmãos, não nos enganemos. Pode ser que você não tenha chegado a pagar o mesmo preço que alguns de nossos irmãos têm de pagar hoje, em muitos lugares. Preço não pela salvação, mas por sua fidelidade. Dificilmente nós estamos sofrendo como outros cristãos ao redor do mundo, mas será que não ser exposto ou exposta à perseguição intensa ou violenta pode estar nos deixando fracos? Os irmãos sabem que eu não sou daqueles que acham que uma perseguição seria boa para purificar a igreja no Brasil. Certamente, muitas vezes, Deus usa disciplina severa para purificar a sua igreja. Mas o que realmente santifica e purifica a igreja é a palavra de Deus. Jesus disse isso em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nossa santificação, nossa purificação, nosso aperfeiçoamento se dá com a palavra de Deus. Mas muitas vezes também a ausência de dificuldades mais explícitas faz os crentes relaxarem na vigilância requerida dos servos de Cristo. É melhor atentar para os dois avisos contidos nos versos que nós lemos e que Pedro nos dá. Ele pergunta, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E ainda, que será do ímpio e pecador? É bom a gente atentar para isso. Pedro não está brincando, a Bíblia não está brincando, irmãos. Não nos acomodemos com a ideia de que as pessoas ao nosso redor, por serem educadas, por serem dedicadas, por até fazerem sacrifícios, são merecedoras do céu. Elas não são merecedoras do céu, como nós também não somos, porque nós não somos merecedores de Deus. Porque, na verdade, nós demos as costas a Deus. Nós nos rebelamos a Deus. A Bíblia ensina que o pecado humano ele tem 3 características. Ele é ignorância quanto à lei de Deus, ele é rebelião contra Deus e ele é imundície contra a pureza, a santidade de Deus. É assim que todo ser humano nasce. Todo ser humano que nasce de um homem e de uma mulher nasce desse jeito. Por isso Cristo nasceu de uma virgem. Não adianta você olhar para a aparência. Até porque o que de bom se revela em qualquer ser humano, o que de bom você puder ver ali, ainda é fruto da graça de Deus. Seja a graça comum, seja a graça salvadora. A graça comum é aquela que age em qualquer ser humano. Ela refreia o pecado, ela torna possível a convivência, a construção de sociedades, ela torna possível o desenvolvimento. Ela não vem pura, ela vem manchada. Quer dizer, a graça vem pura, mas ela trabalha num meio manchado pelo pecado e influenciado pela queda. Mas é a graça de Deus que retém o pecado humano, senão nós acabaríamos uns com os outros, aliás, como acontece quando Deus retira a manifestação da sua graça comum. Portanto, não nos impressionemos. Aquele que não tem o Evangelho, aquele que não obedece o Evangelho de Deus, está irremediavelmente perdido se permanece nessa situação. O Senhor Jesus começou a sua pregação, nos diz o Evangelho de Marcos, dizendo assim,
arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é um pedido, é uma ordem. Essa ordem diz, arrependam-se, porque há pecado para ser confessado e abandonado, porque a nossa própria condição decaída precisa ser confessada e abandonada diante de Cristo, a fim de que Ele nos dê uma nova natureza, uma natureza que vem através da obra de Cristo e nos é aplicada pelo Espírito Santo, quando a mensagem do Evangelho é ouvida e obedecida. Não há salvação fora de Cristo. Não há salvação fora do Evangelho de Cristo. E é bom a gente atentar para isso. Se Deus é assim sério com relação a isso, Ele será sério também na disciplina do seu povo. Então atentemos para o Senhor. É melhor a gente caminhar na direção de se deleitar na vontade dEle. É melhor a gente caminhar na vontade de começar a experimentar um pouco da eternidade, no deleite da vontade de Deus, no deleite da pessoa do próprio Deus. E é assim que a gente chega no verso final desse parágrafo, verso 19. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Essa é a grande aplicação desse texto. Entregue-se à vontade de Deus. Você está sofrendo? É sofrimento grande, é pequeno. A gente vai mesmo fazer comparação de sofrimento de um com os outros. Há um modo que a gente pode fazer. Como eu disse há pouco, como cristãos nós não estamos sofrendo aqui o que muitos dos nossos irmãos estão sofrendo ao redor do mundo. Mas, em geral, nós não vamos comparar a dor de uma pessoa com a dor de outra. Você está sofrendo? O momento não é de você ficar olhando para o seu sofrimento, enterrando a cabeça no sofrimento, como os avestruzes enterram a cabeça na areia. Coisa, na verdade, que eles não fazem, não é assim, mas essa é a ideia, né? Não enterre-se em você mesmo. Esse é o momento de você se entregar a Deus. Entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Todo sofrimento, pequeno ou grande, entregue a sua alma, confie no Senhor, comece a se deleitar na vontade dEle, entregue-se à vontade de Deus, é a grande aplicação desse texto e dessa parte da carta, e de boa parte da primeira carta de Pedro. A Bíblia tem muitos convites sobre confiar na vontade de Deus. Todos os versos que falam sobre obedecer a palavra de Deus remetem à necessidade de confiar e descansar na vontade do Senhor. Aliás, esse é o sentido de se entregar. Você confia e você descansa. Nós temos músicas que falam aí sobre se entregar. É bom que a gente saiba o que isso significa. Significa confiar e descansar. Você se entrega quando você confia, quando você descansa. Paulo diz sobre a vontade de Deus em Romanos 12, 2, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não é moldado pelo mundo, você deixa que Deus renove a sua mente em Cristo, no Evangelho, nas coisas de Deus, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, a vontade de um Criador fiel, como Pedro diz nesse verso 19, é tudo o que a gente precisa. E a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável para os seus filhos. Invariavelmente ela é boa, perfeita e agradável. Você pode não entender naquele momento ela é boa, perfeita e agradável. Você pode não gostar dela naquele momento ela é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes você vai ter que decidir em quem você crê, em quem você confia, em quem você descansa, a quem você se entrega. E o seu pecado, o meu pecado, estão sempre clamando a nós. Entregue-se a mim, volte para mim, volte para mim. No livro O Grande Abismo, C.S. Lewis tem uma série de personagens ali, e o personagem é um homem que tem um lagarto vermelho que fica sobre o ombro dele. E esse lagarto claramente representa o pecado. E ele fica ali buzinando coisas no ouvido daquele homem o tempo todo. Aí vem um anjo e o anjo diz assim, olha, eu posso acabar com isso aí, eu posso acabar com esse sofrimento, eu posso acabar com esse lagarto agora. E aí o lagarto se desespera quando vê aquilo acontecer e começa a falar para o homem, não, olha, ele pode fazer, ele pode me fazer mal, ele pode me matar. E como que você vai viver? Você vai ser incompleto.
Esse ser aí, ele não tem nem corpo. Ele é imaterial. Ele não sabe o que, ele não sabe como nós somos, ele não sabe como nós funcionamos, como nós nos relacionamos. Como você vai ficar sem mim? Meu irmão, toda vez, minha irmã, toda vez que você não descansa na vontade de Deus, não busca a vontade de Deus, não confia na vontade de Deus, mesmo quando ela não é exatamente aquilo que você queria que ela fosse, o que você está fazendo é escolhendo o seu pecado. Porque é o seu pecado que está do outro lado sempre dizendo, não vai. Como você vai ficar sem mim? Você vai realmente tomar uma decisão? Você vai realmente dar esse passo? Você vai realmente confiar nisso que está escrito num livro? Como você vai ficar sem os meus pensamentos, sem as minhas soluções, sem as minhas sugestões? O pecado está o tempo todo lá gritando, o pecado está o tempo todo lá falando. E é por isso que Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 3, mortificai, matem o pecado. Mortificai as obras da carne. Mata o pecado, ou o pecado começa a matar a sua vida cristã, começa a tornar você inútil e infeliz, sem necessidade. Tem uma hora que a gente precisa tomar a decisão de confiar na vontade de Deus. Há duas lições aqui finais nesse versículo. Primeiro, o sofrimento segundo a vontade de Deus significa que o seu sofrimento, seja ele pequeno ou grande, está não somente sob o controle de Deus, como também está sob os cuidados de Deus. O nosso texto diz, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, não fique perdendo seu tempo, mas então Deus quer que nós sofremos? Sim. Em muitos momentos o Senhor trará sofrimento à nossa vida, e Ele vai lidar com aquele lagarto que está no seu ombro, Ele vai lidar com o pecado, porque Ele sabe que o meu problema, que o seu problema é o pecado. Sempre. Não tem outra causa. É sempre o pecado que causa sofrimento, de um jeito ou de outro. Mas os que sofrem segundo a vontade de Deus, isso significa que o sofrimento, seja ele pequeno ou grande, está não somente sob o controle de Deus, mas também sob os cuidados de Deus. Você não sofre aleatoriamente, você sofre segundo a vontade de Deus. Deus está controlando esse sofrimento. O livro de Jó, já citado aqui no início do culto, aponta realmente para o fato de que nem sempre gostamos do que Deus faz em nossa vida, mas também aponta para o fato de que Deus põe limites ao sofrimento. Ele nunca chega num ponto em que o Filho de Deus vai negar o próprio Deus. Deus nunca deixa seus filhos sozinhos, Deus nunca terceiriza o cuidado com os seus filhos e filhas. E a segunda lição é os filhos de Deus que compreendem que até o seu sofrimento, inclusive o sofrimento injusto por causa da fé, está nas mãos de Deus, eles experimentam a bênção real de terem suas almas entregues ao fiel Criador. A ideia de aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus entreguem as suas almas ao fiel Criador, não é como se fosse um processo que cronologicamente segue um depois do outro. O seu sofrimento é segundo a vontade de Deus, o seu sofrimento significa que você já está nas mãos de Deus. Entregue-se. Porque às vezes nós não percebemos que já estamos nas mãos de Deus. Quando o sofrimento vem, não significa que antes você estava na mão de Deus e agora não está mais. Tem que reaver isso. Também não significa que antes você não estava na mão de Deus, mas agora que vem o sofrimento, Deus vai lá e cuida de você. Não, o Senhor Jesus disse que todo aquele que o Pai desse a Ele, iria a Ele, e todo aquele que fosse a Ele, de maneira nenhuma o lançaria fora. Ele garantiu que todo aquele que o Pai lhe deu está nas mãos dele e das mãos dele ninguém tira. Ninguém arrebata. Você está sempre nas mãos de Deus. Querendo ou não. Como eu disse, Ele não terceiriza esse serviço para outros, não. Mas muitas vezes você não se entrega. É como aquela pessoa que a gente tenta ensinar a boiar. Ela já está na água. Ela está lá. E você diz para ela, solte-se. E ela está dura lá e afunda.
Não, mas solta, fica, você já está flutuando. Não, eu vou afundar. E afunda. Você já está onde devia estar. Você já tem tudo que é preciso. Só que eu ainda preciso dar o meu jeito, eu ainda preciso tomar a minha decisão, eu ainda preciso fazer conforme a minha cabeça. Eu que sei da minha necessidade. Enquanto você faz isso, você não se entregou. Por isso Pedro está dizendo, entreguem-se também. Entreguem-se à vontade do fiel Criador. Mas isso quer dizer que todos aqueles que Jesus salvou recebem os cuidados do Pai, eles são guardados pelo fiel Criador e Redentor. Que bênção é aprender desde agora a nos deleitarmos na vontade de Deus. Isso é começar a experimentar a eternidade. A vontade de Deus se torna a coisa mais doce, mais importante para a gente começa a experimentar, a ter vislumbres da eternidade. Isso pode ficar mais visível nas vidas de mártires e missionários, de homens e mulheres que trocaram conforto e segurança pelo serviço fiel a Cristo. Mas essa é a realidade de todos nós, todos que pertencemos a Cristo. Talvez a gente precise lembrar o Salmo 37,4, onde está escrito, agrada-te, ou na nossa versão, agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Essa é uma grande promessa. A gente deve perguntar o seguinte para compreender esse salmo. Como é o coração de quem se agrada, de quem se deleita no Senhor? Essa é a pergunta para ser feita. Não pergunte assim, mas Ele vai fazer o que está no meu coração? Isso está dizendo, está claro ali? Agrade-se do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Essa é a promessa do Senhor. A pergunta que você e eu temos que fazer é, como é o coração de quem se agrada, de quem se deleita no Senhor? Como você acha que é o coração de alguém que ao longo da vida com Cristo aprendeu a se dar a Ele, a confiar nele, a descansar nele? Esse coração será satisfeito por Deus. Agrade-se, deleite-se nele. Ele satisfará os desejos do seu coração. Um coração cheio de Cristo sempre será satisfeito por Deus. Só por essa razão, isso já é um vislumbre da eternidade. No dizer da epístola de Judas, e para terminar, versículos 24 e 25 daquela epístola dizem, ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem, e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria, a este que é único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Depois nós vamos cantar ao Senhor e vamos nos assentar, encerrando o culto com oração silenciosa, mas você não vai sair, nós ainda temos uma parte aqui, como eu disse no começo, nossas crianças vão nos apresentar alguma coisa do trabalho que elas fizeram, do desafio que elas toparam, e nós queremos ver isso também. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque desde agora, mesmo no meio dessa cultura, dessa sociedade, enfim, desses valores, são tão contrários aos valores do Teu reino, nós podemos ser bem-aventurados. O Espírito de glória repousa sobre nós. Nós podemos ter a certeza de que o nosso sofrimento é controlado e é cuidado pelo Senhor mesmo. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar em Ti, a descansar em Ti, a nos entregar nas Tuas mãos, nessas mãos nas quais nós já estamos desde o momento em que o Senhor mesmo nos resgatou com mão poderosa do nosso pecado, da morte, do inferno, e nos deu vida em Cristo Jesus, Senhor. Dá-nos graça, ó Deus, que a Tua palavra produza esse fruto em nós. Em todos aqueles que ouvirem essa mensagem, nós oramos em nome de Jesus. Amém.